Sr. Presidente, como conheceu Francisco Sá Carneiro e como é que foi a sua experiência também de fundador do PPD? Bom, eu estava aqui em Cascais, era fundador do partido em Cascais, e um amigo comum, o Dr. Júlio Castro Caldas, que era da Comissão Política Nacional do PSD, apresentou-me ao Francisco Sá Carneiro como hipótese para substituir um antigo colaborador do Francisco Sá Carneiro, que entretanto se tinha ausentado para o Brasil, com o intuito, a minha substituição era assumir as funções equivalentes às que hoje são desempenhadas pelo Secretário-Geral. E, portanto, isto passa-se em outubro de 74, comprometi-me a trabalhar com ele algumas horas por dia para o ajudar na reconstrução administrativa e financeira do partido e na implantação. Pouco tempo depois estava meio-dia entregue ao partido e passados 2 meses estava em full-time até hoje. A Revolução de 74 foi conturbada. Houve riscos para o próprio líder do PPD e para a própria organização do partido? Riscos físicos gravíssimos. Ou seja, é hoje impensável, mas olhe, no Concelho de Cascais, no Mortal, em São Domingos de Rana, as sessões de esclarecimento várias começavam, mas não acabavam. A meio, éramos invadidos por uma hoste inimiga de partidos totalitários e as coisas acabavam mal. No Alentejo, era praticamente em todas as ocasiões, éramos vítimas de ataques às nossas sedes, de violência nas sessões de esclarecimento. Nem é preciso chegar ao Alentejo, bastava atravessar a ponte. Em Almada, aconteceu, na incrível Almadense, à pedrada, e, portanto, obviamente que sim, que havia imensos riscos físicos e o alvo mais apetecível por parte desses inimigos da democracia e agentes de partidos totalitários era o próprio Francisco Sá Carneiro, que tinha de facto um enorme desprezo pelos riscos que corria e ainda por cima porque não tinha uma segurança profissionalizada como hoje existe, era com base em militantes que se dispunham a acompanhá-lo e a defendê-lo. A própria Comissão Política Nacional teve que se deslocar para o Porto. Imediatamente a seguir ao 11 de março, ou seja, que foi uma época em que a nossa sede na Duclo Leste esteve na iminência de ser assaltada. Fomos aconselhados por personalidades insuspeitas a afastar-nos de Lisboa. Conseguimos finalmente convencer o Francisco Sá Carneiro e os principais dirigentes nacionais a deslocarem-se para o Porto. Havia a hipótese de termos que estabelecer um governo provisório do partido no Porto. Digo mais, havia a hipótese de estabelecer um governo de salvação nacional no Porto, um governo da República. Ficaram apenas em Lisboa o Dr. Magalhães Mota e eu próprio. Como poderia caracterizar o espírito de organização interna do PPD adoptado por Dr. Francisco Sá Carneiro? Ele era muito metódico e, por exemplo, muito pontual, muito britânico. Durante todo o período que antecede as eleições de 79 e 80, a Comissão Permanente reunia pontualmente às 9 da manhã, com a agenda pré-fixada e com os assuntos muito bem analisados e muito bem instruídos. No aspecto da organização interna do partido, a grande preocupação, direi, a grande visão dele, e um dos 2 grandes objetivos que ele tinha naquela fase era a descentralização do partido, ou seja, a criação em cada um dos concelhos de estruturas fortes do Partido Social Democrata, do PPD na altura, e fundamentalmente o que é que ele fez? Obrigou, entre aspas, recomendava a que todos os membros da Comissão Política Nacional se deslocassem para o interior, tinham de resto áreas de influência próprias para poderem espevitar, incentivar, encontrando os homens bons em cada concelho, que não estivessem ligados ao antigo regime, nem estivessem ligados aos movimentos esquerdistas do Partido Comunista Português, enfim, homens do centro político, homens e mulheres, claro, que pudessem encontrar sedes para os militantes se encontrarem e estarem ligados à distrital e pela distrital à Secretaria-Geral do Partido. Portanto, uma grande preocupação de descentralização. De resto, em todo o percurso político dele, a atenção às bases, sabendo que não podia falar com 70 ou 80 mil militantes, era ter, em cada um dos concelhos deste país, uma excelente organização concelhia. O que, de resto, veio a tornar-se extremamente útil quando ele, de uma forma muito intensiva, reclama a realização de eleições locais,
O Partido Social Democrata foi pioneiro nesse aspecto. Os municípios estavam completamente dominados por comissões administrativas, onde o Partido Comunista e o MDP-CDE tinham uma clara hegemonia, e essas eleições realizaram-se e, enfim, a força do Partido Social Democrata, que ainda hoje persiste nas autarquias, vem muito desse espírito de, para termos um partido social-democrata, um partido com raízes em cada um dos concelhos, é fundamental termos uma organização impecável nos 300 municípios portugueses. Confirma que o PPD, na altura, foi a principal força política a evocar e a pedir e a lutar pelas eleições nas autarquias locais? Nas autarquias locais, indubitavelmente, até porque nós não tínhamos qualquer representação nas comissões administrativas, tínhamos a noção que o país estava completamente nas mãos, ao nível das autarquias, de elementos do MDP-CDE e do Partido Comunista Português. O Partido Socialista, porventura, por ter também alguma representação, embora subalterna, nas comissões administrativas, não teve aqui um papel tão relevante, teve sim um papel importantíssimo connosco na luta pela democracia no nosso país desde o 25 de Abril e evitando, pela ação do seu secretário-geral, lado a lado com Francisco Sá Carneiro, evitando a deriva totalitária que se estava a preparar, reclamando nomeadamente a realização de eleições, primeiro para a Assembleia Constituinte e depois a normalização democrática através da extinção do MFA, enfim, onde também tivemos um papel determinante, e Francisco Sá Carneiro aí foi pioneiro e um grande arauto da devolução do regime aos civis. Pela mão do Dr. Francisco Sá Carneiro, teve uma experiência única como, além de secretário-geral do PPD, acumulou o cargo de diretor de campanha da Aliança Democrática. Na altura era uma situação normal, ou seja, o secretário-geral do partido, e eu fui durante 8 anos, pela experiência que tinha, pelo entrosamento que tinha com a estrutura partidária a nível distrital e a nível local, e também regional, claro está, tinham uma posição absolutamente única para poder dirigir uma campanha eleitoral. E nós fomos especializando, na altura, enfim, não havia minimamente os instrumentos que hoje existem para dirigir uma campanha eleitoral, mas na altura, obviamente, eu era, sem falsa modéstia, a pessoa mais bem colocada para assumir essas responsabilidades e, portanto, curiosamente, numa primeira fase, ex aequo com o CDS-PP. Numa segunda fase, como diretor de campanha única, portanto, de 79 para 80, houve esta pequena determinante alteração, tive, de facto, a responsabilidade da condução de todas as campanhas eleitorais do partido.